Bom, pessoal, a primeira aula nossa vai ser sobre diagnose capilar, mais conhecido por nós como diagnóstico do cabelo. O que é importante analisar em todo e qualquer processo químico, e nós deveríamos fazer isso inclusive nos cortes, o que não é um hábito na nossa área, mas deveríamos. Nós precisamos analisar o couro cabeludo. Por quê? Porque se o couro cabeludo trouxer alguma patologia, alguma doença que nos impossibilite de fazer qualquer ação química, nós não vamos fazer, ainda que a cliente exija isso. Então é importante saber verificar visualmente se o couro cabeludo não tem vermelhidão, não tem fissura, não tem verruga, não tem mancha, se não está com alguma placa seborreica ou dermatite seborreica em excesso, se não há queda de cabelo. Todas essas informações são muito importantes. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, sobre tricologia e morfologia do fio. Também precisamos analisar o fio de cabelo. Que fio de cabelo é esse? Ele é fino? Ele é médio? Ele é grosso? Mas isso tem importância na Lídia? Sim, fundamental, principalmente na escolha do oxidante. Dependendo do clareamento que eu for fazer, ou da fixação de um vermelho que eu for criar, ou até mesmo do escurecimento numa base de brancos, numa cobertura de brancos, o volume do oxidante vai interferir de forma efetiva nesse processo de fixação, ou nesse processo de criação de cor. Ele vai dar luminosidade, ele vai dar profundidade na cor, que é escurecimento, que é saturação, mas ele vai ter também função de acordo com a espessura do fio. Nós vamos estar falando muito disso quando formos falar de vermelhos, cobres e principalmente nas coberturas de branco. Então, é importante sim nós entendemos e sabemos analisar se o fio é fino, se o fio é médio, se o fio é grosso. E eu vou estar mostrando isso para vocês na prática, na nossa boneca de treino. Também precisamos saber diagnosticar a cor natural. E como que isso é feito? Bom, eu tenho 25 anos de profissão e até hoje eu pego a cartela de cores, coloco o cabelo da cliente sobre ela e analiso que cor é essa. Por que eu faço isso? Porque técnico não tem achismo. Nós não achamos que é, nós precisamos ter certeza. Porque a cor natural vai definir todo o resultado do meu processo. Se eu erro nessa análise, eu erro em todo o meu processo. Então, uma dica, hein? Anota aí, dica. Vocês devem sempre colocar uma folhinha branca debaixo da mecha da cartela, entre a cartela e a mecha. Por quê? Em geral, essas cartelas não vêm de fundo branco, elas vêm de fundo bege, de fundo acinzentado, de fundo perolado, e isso interfere na verificação visual na hora de diagnosticar a cor natural e também as cores fantasias. Então fica a dica, sempre coloque uma folhinha de sulfite branca debaixo da mecha na sua cartela para fazer as análises de cor. E identifique de 0 a 10 que cor é essa natural do cabelo da sua cliente. Qual é a outra análise importante? A cor fantasia. Que cor fantasia é essa se o cabelo veio já para nós colorido pela própria cliente ou por outro profissional? Isso não importa. Nós precisamos saber identificar que cor fantasia é essa, que nuance é essa. E essa nuance, ela se divide em 3 pontos: altura de tom, cor fantasia e direção de reflexo. É o tripé da nuance. Nós vamos também estar falando disso de forma efetiva e detalhada durante esse curso. Então anotem tudo porque é muita informação. Então quando eu verifico nuance, eu verifico a altura de tom, a cor fantasia e a direção de reflexo. O que é a nuance? O que vem antes do ponto. O que é cor fantasia? O primeiro número depois do ponto. E o que é reflexo, direção de reflexo? O segundo número depois do ponto. Isso é muito importante, precisamos ficar atento a essa informação. Por isso, vai lá na cartela, coloca o fiozinho de cabelo sobre ela e verifica, não ache, porque quem acha não acha nada. Pode se dar mal no final do processo. Que outra coisa nós precisamos verificar?
nós precisamos verificar a porcentagem de brancos contido nesse cabelo. Essa porcentagem de brancos ela é muito relativa de pessoa para pessoa. Ela pode ser uma mecha localizada, ela pode ser distribuído fios, como uma luz, um reflexo por todo o cabelo, ou ela pode ser raiz completa. Eu preciso saber que porcentagem é essa. Por quê? Dependendo da porcentagem de brancos, nós vamos trabalhar cor fantasia junto com a cor natural. Só que não é qualquer cor fantasia. Nós vamos trabalhar o repigmentador. E essa aula, ela é fantástica, não percam por nada. Assistam quantas vezes for necessário, porque é uma aula que vai mudar todo o conceito que você tem de cobertura de branco. O meu famoso copinho que eu dou nas aulas de coloração. Qual é o outro item do nosso processo de análise? A cor desejada. Que cor é essa que a nossa cliente deseja no seu cabelo? Como que nós fazemos isso? Perguntamos a ela, simplesmente? Não, ela não vai saber te dar números de direção, ou ela pode até falar assim, um castanho, um vermelho, mas é necessário que você tenha precisão mais uma vez. Você não pode achar, você tem que ter certeza. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a cartela de cores, vai dar à sua cliente, vai dizer a ela, me mostra na cartela que cor você deseja. E aí, então, nós entramos num impasse muito importante, que é o seguinte, cor desejada pela cliente não é a mesma cor aplicada pelo profissional cabeleireiro. Anotaram? Cor desejada não é cor aplicada. Por quê? Porque vocês vão aprender no decorrer deste curso que para eu chegar num resultado, eu preciso analisar o DNA da cor. Qual é a cor predominante que essa cor natural traz? Se ela é uma cor fantasia, na abertura de fundo, para qual direção esse fundo de clareamento vai? E aí, então, nós vamos ter que recorrer ao ciclo cromático para poder ver que nuance que tem depois do ponto uma cor fantasia que neutralize a ação durante o processo da coloração ou do clareamento. Mais complexo do que a gente pensa, né? Por isso precisa estudar afinco todos os detalhes que nós vamos passar aqui. E anotar, hein? Você vai fazer a sua própria apostila. Qual é a outra questão? A volumagem do oxidante. Então, nós sabemos que quanto menor o oxidante, e se não sabemos, vamos aprender aqui nesse curso, quanto menor o volume do oxidante, mais saturada a cor fica, mais intensa, mais escura. Então, o oxidante, ele é chave no processo de coloração. Chave mesmo, gente, ele é combustível, ele é mega importante. Não pode usar, por exemplo, coloração de uma empresa com oxidante de outra, porque nem sempre eles estão equalizados, tanto em percentuais quanto em bases hidratantes, processo de fixação, de revelação, enfim. Não é venda casada, é necessário que as químicas sejam compatíveis, tá? É formar parzinho lá dos elementos químicos. Mais para frente também vamos entender isso na aula de oxidante. Quanto maior o volume do oxidante, mais explosão de luminosidade ele causa. E aí nós vamos usar isso como fator de recurso quando nós queremos uma cor viva, bem iluminada, no caso dos vermelhos, dos cobres, dos violinos, né? E nós podemos usar então o recurso do oxidante. O oxidante também, ele vai interferir na cobertura de brancos, como nós já falamos agora há pouco. Porque dependendo da espessura da fibra, eu preciso usar uma ação oxidante que imploda mais átomos do que outra. Nós vamos ver na aula de oxidante que o processo da OX é por implosão dentro da fibra na hora de fazer não só o arrasto dos pigmentos, como a fixação deles, diferente de explosão de luminosidade, que essa revelação vai nos causar também pelo próprio oxidante.
Então vejam quanta informação. Vai anotando. Volta aí, volta a fita, como a gente dizia, e repassa essa informação. E lógico, o item 10, né? Porque são os 10 passos do diagnóstico. O item 10 que são técnicas de aplicação. Técnicas de aplicação são tão importantes quanto todos os outros 9 itens que nós vimos. Por quê? Eu vou começar a escurecer um cabelo por onde? Pela parte clara. Eu vou começar a clarear pela parte escura. Eu vou começar a cobrir os brancos pela parte branca. Óbvio, nem sempre. Por quê? Vai depender de que cor é essa que eu estou colocando no cabelo. Se for um vermelho, por exemplo, de repente eu tenho que usar um oxidante de um volume mais baixo na raiz, para não ter tanta luminosidade, e um mais alto no comprimento e fios. Pode acontecer de que, em função das nuances que eu estou usando, eu precise aumentar a volumagem do oxidante, baixar nas nuances, fechar nas nuances, ou abrir nas nuances e fechar no oxidante. São muitos os caminhos na colorimetria, por isso que ela é fascinante. Vocês vão ficar apaixonados quando vocês começarem a entender tudo. Também vai ter a relação com a espessura da fibra no sentido real. Por exemplo, um cabelo fino, um cabelo médio, um cabelo grosso, um cabelo vidraçado, extremamente branco. Será que eu consigo uma cobertura com durabilidade apenas com 20 volumes? Então, a técnica de aplicação também vai ser determinante. Por quê? Porque quando eu fizer uma cobertura de brancos, por exemplo, além de eu ter que me preocupar com todas essas informações, eu preciso me preocupar com depósito de produto. Não é passar a tinta, é depositar produto. Muitas vezes nós fazemos tudo certinho e na hora de aplicar a coloração erramos no fator depósito do produto. E isso determina fundamentalmente uma durabilidade, absorção. Por quê? Porque nós estamos falando de colorações permanentes. E colorações permanentes, elas acontecem dentro da fibra, por revelação, por oxidação. Então, quando eu digo assim, que uma coloração permanente, ela ocorre por oxidação, eu estou dizendo que ela vai entrar no cabelo e de dentro para fora ela vai revelar. Tanto que na hora que a gente prepara lá a cumbuquinha, muitas vezes a gente tem uma tinta vermelha, avermelhada, né, no preparo dentro da cumbuca, e no cabelo ela vai ficar castanho. Eu tenho uma coloração no preparo rosinha, roxinha, e ela vai ficar cobre. Então, a corzinha que está ali dentro na sua cumbuca não é a cor que vai ser revelada no cabelo. A cor que vai ser revelada no cabelo é exatamente a cor que você escolheu na cartela. E ela depende de um processo de oxidação, de revelação, de cristalização intensa ou com muito reflexo, com muito brilho. Então, o oxidante vai ser determinante nesse processo, assim como a técnica de aplicação. Vou começar pelo meio, ponta e raiz, raiz, meio e ponta. Por onde eu vou começar? Pela nuca, pela frente, pelas laterais, né? Não é uma regra sempre, hein? Cada caso é um caso.